Olá pessoal, mais um vídeo do Taverna Virtual. Estamos aqui hoje então para tomar mais um episódio sobre RPG, ok? Hoje nós vamos dar sequência à aventura que foi jogada no vídeo anterior, que foi uma curta, né? Então nós vamos continuar aqui com o Fabrício como jogador e vamos também ensinar técnicas de narrativa para você que está iniciando ou também se quer aprimorar isso, a narrativa. Hoje nós vamos dar umas boas dicas. Então, para recapitular o que aconteceu no último episódio, né? O Fabrício jogava com um elfo, cujo a base dele estava sendo invadida. O planeta, o mundo élfico, assim por dizer, se concentrou aqui nessa aventura em um continente. Os humanos estão tentando atacar esse continente para acessar algumas riquezas que os elfos possuem no interior da floresta. Só que antes de chegar nesse interior da floresta, os humanos vão ter que invadir esse forte, cujo Fabrício também é um defensor. Para recordar então brevemente, o Fabrício havia acordado, ele estava numa base, num alojamento, e uma pessoa bateu a porta dele, ele foi abrir, se cercou ali de alguns cuidados e tal, e ele foi atacado. Então nós vamos começar deste ponto. Lembrando que o Fabrício, então, é um elfo, ele possui alguns equipamentos e está sob uma certa pressão nesse momento, ok? Fabrício, a sua ação. Minha ação seria uma ação defensiva. Em vez de tentar esquivar, eu vou tentar bloquear esse ataque. Ok, então tu percebe que esse guerreiro, esse soldado, né, que ele parecia com um samurai e tal, ele saca uma espada. Ele é uma técnica mesmo, né? Parece ser uma técnica aprimorada de combate. E só que ele não saca a espada por completo. Ele saca ela e tu percebe uma energia fluindo nas extremidades do corpo dele, daqui das mãos, dos pés, e ela vai se unir bem no centro do corpo. A minha ação já como eu tô perto dele, tá na porta, e eu tô com um arco e flecha na mão, pelo menos estava naquele momento, eu atiro contra ele, faço um ataque direto. Ok, então faz um teste de arco longo, né? O NH do Fabrício, o nível da habilidade do Fabrício é 11. Ele vai estar lançando 3 dados de 6 faces, ele tem que tirar abaixo de 11. Como ele está muito perto do oponente, né? Daí vai ter um discernimento do mestre. Ele está muito perto do oponente e a arma do Fabrício é uma arma de pontaria, de mira. Então ele dificilmente vai errar, né? Ele vai ganhar um bônus de mais 4 por essa proximidade. E ainda ele pode, digamos assim, avaliar se ele quer acertar alguma região em específico, né? Vou dar um tiro no olho, por achar mais conveniente e tal, né? Pela proximidade. Tá? Joga lá, Fabrício. Oh, desgraçado, não. Beleza. Sucesso. Bem, agora outra situação também. Como é um projétil, né? Ele tá tirando um projétil de uma distância muito próxima. Um indivíduo comum, ele não vai esquivar do projétil em si. Ele pode esquivar do movimento, né? Ele pode tentar se colocar num ângulo em que dificulte a ação do Fabrício. Então, assim, raras criaturas, o narrador vai dizer assim, ele esquivou da tua flecha, esquivou do teu tiro. Não, ele vai esquivar do movimento do atacante, certo? Então, assim, ele vai tentar uma esquiva com uma dificuldade muito difícil. Vamos colocar aqui um NH 5, tá? Uma dificuldade, ele vai ter que tirar abaixo de 5 na jogada de dados. Lançando os Ds. Não conseguiu. Joga o dano, Fabrício. Pode ser 3 dados de 6 faces, tá? Somados. Contra os pontos de vida dele. Opa. Tá melhor hoje. A somatória dos dados deu 14. Então a flecha, 14 pontos de dano nessa esfera que eles estão, é um dano significativo. Para vocês terem uma ideia, o ponto de vida total do Fabrício é 12. 14 pontos de dano num ser humano, vamos supor que seja
uma criatura bem resistente, qualquer criatura resistente, mas que esteja ainda entre os primeiros níveis ali, até nível 5, isso vai ser um grande impacto. Então, assim, ó, no momento que tu, Fabrício, tu acertou ele deu um recuo e foi pra fora do local. Tu percebeu que não sai sangue do ferimento. Pô, o ferimento, ele atravessou a armadura dele, tirou a posição que ele estava fazendo de energia. E lá fora, a hora que ele saiu pra fora da porta, tu percebeu que algumas pessoas que tinham trote e tal, eles estão começando a montar o cenário de guerra, os próprios elfos circulando. Tu percebeu que deu um efeito fantasma na criatura. Sabe quando as pessoas caminham e passam por dentro dele? Sim. Exatamente isso. As pessoas, como se não estivessem vendo mesmo, passaram na rua e ele passou por dentro delas. E dissipou. E o meu personagem sabe o que é isso? Olha, tu conhece magia, só que assim, ó, os elfos têm... Quanto mais afastado, os elfos da floresta, né, digamos, os elfos do interior da floresta, eles são altamente magos mesmo, só que são elfos mais fortes. Hoje, digamos assim, ó, tu tem uns 50 anos de idade, isso para um elfo tu é um jovem. Elfo aqui morre, tá? Não é como o Senhor dos Anéis que é eterno, morre mesmo, né, de velhice e tal. Então, assim, ó, os elfos acima de 100 e poucos anos, eles começam a pegar uma afinidade natural com a magia, né? Mesmo não treinando, não fazendo bosta nenhuma, tá? Mas só cortando, pessoal, por que perguntei também se o meu personagem sabe que isso? Porque assim, ó, em off, você sabe jogar, você entende, mas o mestre, ele cria os personagens. Como ele cria os personagens, o meu personagem, ele pode ter muita informação que eu mesmo não sei em off. Então, em on jogando, né? Agora que eu tô jogando o RPG, eu já pergunto, tá, meu personagem sabe o que é isso? Eu sempre tenho que estar interpretando o personagem. Por exemplo, mesmo que eu sei que ele criou, vamos supor, um monstro que solta magia e tudo mais, se o meu personagem não saber que aquele monstro solta magia, eu não posso pegar e dizer, eu vou pegar uma capa que é anti-magia. Entende? Eu tenho que tentar sempre interpretar o personagem, como ele é. Beleza? Beleza. Então, assim, ó, agora tu percebe que as pessoas não avistam ali, né? Não avistaram a tua situação. E tu vê algo estranho no centro da cidade. Tá? No centro da cidade. Tu vê alguma coisa assim diferenciada na cidade. É uma espécie de energia, um fluxo estranho. Imagine assim, ó, que você tá numa cidade, a sensação que tu tem. Tu imagina tu numa cidade, vamos inverter, né? Tu numa cidade típica alemã, que nunca teve contato com nenhum outro povo e daqui a pouco tu vê um negão no meio da cidade. Essa é a tua sensação. E tu sente alguém diferente. Bem onde fica uma fonte, existe uma fonte com uma estátua principal, né? Que era um dos antigos líderes e tal do local. E tu vê uma energia diferente ali. Ela fica mais ou menos a uns 500 metros de ti. Tu consegue visualizar ela, né? Dentre os cones, a maioria das estruturas do local são em formato de cones, né? São como se fossem mini torres dentro do próprio complexo, né? Tem um complexo que é murado e dentro tem pequenas torres dele que tem, mas cada uma deve ter uns 10 metros mais ou menos de altura, tá? E dentre essas torres, elas são organizadas, né? São feitas de maneira extremamente estruturadas. E tu consegue observar a fonte. E tu vê uma energia muito esquisita vindo da fonte. Tá, eu vou em direção a ela com cautela. Tá. Bem, tu foi se aproximando da fonte. E nisso tu percebe que a energia vai crescendo. E tu começa a ver um efeito. Sabe, no Dragon Ball tem aquele Kienzan do Kuririn. Sim, sabe, né? Sim. Então tu começa a ver um efeito similar, assim, ele começa a circular ao redor da fonte, né? Só que tu não consegue ver se tem alguém projetando isso, mas ele começa a circular ao redor da fonte e tá aumentando a intensidade. Não tem ninguém pro lado? As pessoas parecem, tá todo mundo circulando, o pessoal, alguns arrumando flecha, outros correndo e tal, tomando guarnição, e o pessoal tá por ali, assim. Só que ninguém parece estar percebendo.
E você não está louco. Nesse momento eu tomo meu remedinho. Tá, daí eu não tenho alguém por perto de mim pra eu Tem. tocar. Eu chamo alguém assim, pelo menos pra verificar. Qual é o seu nome? Teu nome mesmo? Lonatus. Ô, Lonatus, que foi, meu amigo? Qual é o nome dele? Eu devo saber o nome dele. O bicho puxou do HD. Ih, cara, você é muito bom no arco, hein? Oh, obrigado. Você não quer me dar umas dicas? Sim, eu vou te dar umas dicas. Quando que pode ser? Daqui a 2 dias. Nesse momento eu precisaria que você me acompanhasse, que eu vou... nós temos que ir lá na reunião, mas primeiramente eu precisaria ir ali na fonte para verificar a água sagrada. Não sei, agora eu tenho alguma informação da fonte diferente? Não, é uma água comum. Só para me ajudar a levar, abastecer as águas para levar já para pro meu alojamento ali, se pudesse me dar essa ajuda. Ah, claro, com muito prazer, Lonatus, vamos lá. Tá, daí vou em direção àquela luz lá, mas com cautela com ele, né? Beleza. Ela tá circular. Faz um teste de inteligência direta. Como percepção, daí tem um redutor de 4, tá? Explicando o que significa isso. Assim, ó, a inteligência dele é um estado do personagem, é a capacidade perceptiva como todo do personagem, que é 15, tá? O NH dele. Ou seja, a capacidade dele de pensar, de raciocínio, né? Dentro daquilo que ele se limita, como um elfo e tal, né? Pode jogar o dado, né? Como percepção. Deixa eu ver, vamos ver se foi perfeito. Não foi, né? Então, assim, ó, o que aconteceu? Tu percebe atrás de uma das torres, mais ou menos a uns 100 metros de ti, o cara ele tá com um orbe, né, na mão, com uma bola de energia de sombra. E ele tá apontando exatamente ali pra fonte, saca? Ele tá com uma energia, tem uma energia, ela é mais ou menos acinzentada assim ao redor dele. Tu percebe que essa energia de uma certa forma camufla ele das pessoas, e com esta orbe tu sente que ele consegue transferir energia para aquele ponto. E é meio como se fosse uma bomba relógio, saca? Mas por quê? Vou fazer um teste de inteligência. Por que eu consigo ver ele? Por que só eu consigo ver ele? Vai. Deixa eu parar. 6. Não, 17. Então assim, ele foi muito ruim. Nesse momento ele não sabe nem o nome dele. Ele parou pra pensar, porra, o que eu tô fazendo aqui nessa fonte mesmo? O cara pegou. Nesse momento, ele percebe que tu notou ele. Ele corre na tua direção, ainda aparentemente não sendo percebido, e o cara tá ali, ele fica te pentelhando, aquele elfo ali que tu trouxe junto. Daí eu pego e... Atacar, daí eu pego e vou atacar ele. Vai atacar o cara? Vou atacar o cara. O cara... Força Rosa de Luxemburgo! Ele quebra o orbe. Ela forma um Kienzan mesmo. Assim, só com uma energia mais acinzentada e vai espalhando. A velocidade não é tão grande assim do golpe. Só que assim, ó, tipo, o elfo, o que tá ali contigo, ele tá boiando assim, né? Tipo, tu saiu correndo na direção do cara, né? E o cara tá ali, né? Não tá entendendo nada, sabe? E a primeira... Quando tu vai atingir o negócio, ele explodiu, ele vai bater no teu peito, sabe? Tu foi pra frente, assim, ele explodiu mais ou menos na tua lateral, ele vai bater no teu peito, por aqui, assim. Tu não sabe se vai te serrar no meio ou não, né? Se vai ter algum tipo de efeito. O que tu vai fazer? Eu vou... Tem que esquivar, né? Na verdade, desculpa, eu vou jogar antes aqui, né? Não joguei a habilidade do cara. Tá? Vamos determinar que a habilidade dele é 16, tá? Uma bem baixinha. Coisa boa. Vamos jogar rapidinho, né? Beleza, então tá, foi feito. A magia foi feita com sucesso. Tá, então tem que fazer esquiva, né? Tá. Esquiva com uma dadinha. Ah, não. Ó, ele bate e cai da mesa, né? Eu fiquei olhando. Tá, agora vamos dar uma pausa aqui. Poderes especiais do jogador. Bem, cada narrador, se você quiser
para incrementar as personagens, colocar poderes especiais, como que funciona? São poderes, como o Fabrício jogou, para saber por que ele avistava magia e as outras pessoas não, estão intrínsecos no personagem. Eles não, nem na ficha estará demonstrado. Então são coisas que o jogador vai descobrir durante a aventura. O que beneficia isso? Digamos assim, é como se o próprio jogador ele tivesse um mistério sobre ele a descobrir, além de toda a história. Então isso também é legal para dar um incremento. Não que isso vai garantir a vida dele ou de um outro jogador, mas isso pode ser, digamos, a força-chave dele durante o jogo. E agora vamos... Só deixa eu colocar, vamos supor estilo Fly, assim, entende? Não sabe, é um guerreiro, gosta de lutar, mas tem aquele poder do dragão dentro dele escondido, adormecido. Perfeito, é isso aí mesmo. Então a pessoa tem uma supervisão e não sabe, porque isso só desperta de vez em quando ela tá numa situação de perigo. E esse é o caso do Fabrício agora. Então vai surgir, acabou de surgir uma brecha que o narrador pode ter ou pode já escrever, que é o melhor, né? Já pode determinar antes da aventura. E agora surgiu uma brecha para que isso de fato seja colocado, né? Para que isso seja evidenciado. Então, assim, claro que se o Fabrício, a gente não tivesse aqui nessa situação, ele ia ficar surpreso e ia tentar depois correr um pouco mais atrás e tal. Mas hoje nós vamos interpretar aqui, beleza? Da melhor forma que a gente puder. É o seguinte, Fabrício, quando a magia pegou em ti, tu não conseguiu esquivar. Ela bateu no teu peito, ela desviou, fez um arco, como se tu tivesse uma barreira de proteção, e ela atingiu o carinha, né? Cortou ele no meio. E ela tá expandindo. Aí, passando dele, tinha mais umas 3, 4 pessoas, assim, uns 4 elfos, e ela foi pegando e tá arregaçando com eles, tá abrindo eles no meio, como se eles fossem uma margarina. Aí uns já percebendo, né, assim, isso foi, agora foi segundos, né, ela, né, cuidado! Aí o pessoal não sabe se abaixa, se corre. Daí eu pego e falo, todos se abaixem, tem um mago aqui. Tu olha, o cara tá na tua frente, o mago. Esquiva. Morra, maldito! O NH dele é 10, tá? Não é um grande espadachim, mas é bom no dado. Deu 5, acertou. Como foi um ataque, entre aspas, surpresa entre a fala do Fabrício, tu vai ter um redutor de 3 pra fazer uma jogada de defesa que tu escolher. Vamos lá, dados comigo, dadinhos. 1. Isso aí. Tu vai esquivar corporalmente, aparar, vai aparar com arco ou com espada? Espada. Com espada, beleza. A espada dele é uma pequena adaga, só que é uma adaga que tu percebeu que ele cresceu ela com uma energia. A mesma energia de sombra dele. Ficou uma coisa meio Riei, sabe? Sim. Só que quando ela bateu em ti, ela perdeu a força. O bicho levou um susto, assim, foi pra trás. Daí ele falou alguma coisa numa runa que tu desconhece. Numa runa não, numa língua, uma língua que tu desconhece, assim, deu um certo recuo pra trás. Tá, e daí eu vou... peguei a espada, né? Que droga! Eu vou contra ele, vou atacar ele. Vai atacar? Beleza. Contra-atacar, né? 2. NH é 11, né? Beleza. 9. Tá, a reação de esquiva dele vai ser 9 também, tá? Caiu embaixo. 5, hein? 5. 9. Caiu. Deu certo. Deu 9. certo. Ele esquivou. Tá, na verdade ele aparou. Ele pegou, levantou a espada, mas pelo fato surpresa, tu tem mais uma ação em cima dele. E tu já escuta assim no meio da tua primeira ação. O intruso! Parece que agora ele foi visto, saca? Beleza. Então, vamos continuar batendo nele. Só. O segundo ataque. Preciso tirar 1, 2. Tá, jogada segunda defesa dele vai ser 8. Redutor de 1 pelo atordoamento. Não. Ixi, Jesus. Beleza, jogo dano. Fabrício, 4 dados. 4 dados D6? D6. Uma espada élfica laminada que vai tirar pouco dano. Tá, deu 13. 13, sim. Deu um corte nele. Pegou uma cotton que ele tava usando, possivelmente de couro.
e saiu uma lefa de sangue dele. E no momento que ele foi... Agora eu vou fazer uma jogada também aqui pra vocês saberem. Uma jogada de combate em massa. Quando existem muitas pessoas atacando o mesmo inimigo, não vai atacar um por um, né? Ele vai... Pode-se jogar uma ação inteira chamada de combate em massa, tá? Normalmente a pessoa que ordena, o capitão ou o general, enfim, quem estiver mais perto, o NH é dele. E o inimigo vai ter um redutor. Como é um inimigo só, como é uma pessoa só, então pra ele esquivar de uma saraivada de flechas élficas, que são treinados e tal, vai ser extremamente complexo, tá? Então assim, eu vou jogar. Vamos determinar que o NH dele é 12. Porque tem a chance de acertar o Fabrício. Mas acertar. Tá? E a esquiva do oponente vai ser 5, tá? Depois a determinação pra dizer o que ele fez. Ele já deu... Já foi, né? Então assim, ó. O que aconteceu? Quando o Fabrício deu o segundo ataque dele, cortou, ele foi tentar... Ele já foi meio que se desequilibrando. E na medida que ele foi se desequilibrando, umas 5, 6 flechas atravessaram o corpo dele. E no mesmo tempo que as flechas atravessaram o corpo dele, já alguns são chamados de cães. Estilo Senhor dos Anéis, não tem aqueles cães que os orcs usavam? Sim. Existem alguns cães aqui, só que são do mato, né? São cães adestrados élficos, pra guerra mesmo. Eles já surgem e pulam assim pontos não vitais no cara. Na perna, aqui no lado do ombro, imobilizam o cara, morderam ele ali. E a manta que ele estava usando, bem dizer que protegia o rosto dele, ela aparece, e é humano. Desmaia. Tá, agora a princípio deve ter alguém que interrogue. Sim. Na minha vila. Conhece alguém pra levar ele? Bem, quando tu tava ali, aparece alguém fala de longe: não toquem nele. E vem um sujeito andando. Ele é um elfo de alto posto. Tu sabe que 5 elfos de alto posto foram trazidos pra cá pra fazer uma parte especial da guarnição da defesa. Houve um conselho élfico, ou seja, vocês estão defendendo a parte de frente da entrada única, bem dizer, da floresta, tá? Do acesso à floresta. E os outros elfos que vivem em outras comunidades no interior, eles têm um conselho, e esse conselho determinou que esses 5 seriam suficientes para defender o local. Só que eles são extremamente arrogantes, assim, sabe? Eles fazem parte de uma elite, eles viajam pelo mundo, fazem, como se chama? Como diplomatas mesmo, relações Sim. internacionais mesmo e tal. Então eles são extremamente arrogantes. Em poucas vezes eles são chamados de concílio, mas em poucas vezes tu teve a oportunidade de falar com eles. Na verdade nunca falou, né? Só os viu. E é um grupo bem maior, são mais ou menos aí uns 400 guerreiros, tá? Esses, segundo eles, são os de posto, vamos comparar assim, de 1 a 10, né? Esses seriam os de nível médio e os de nível 5, os que vieram pra cá. E o cara que chamou ali é um elfo desse concílio. Não toquem nele. É um mago. Aí ele se aproxima, o cara tem uma armadura, a armadura dele é toda metal, aparentemente mais pesado do que ele poderia suportar no corpo. Ela é feita toda de escamas, né? São partes pesadas, assim, né? Que se sobrepõem ao corpo. E aqui atrás, ele tem parece uma folha gigante mesmo. Só que ela é metálica, toda metálica. Uma folha, imagina uma folha mesmo, como se fosse uma folha de árvore enorme. Colocada e uma capa verde enorme, cara, assim, que vem arrastando lá. Parece que não engata, né? Aí e só isso, ele não tem arma nenhuma com ele. Aí ele pega, tira a luva, olha e coloca a mão no cara. Aí quando ele coloca a mão no cara, uma energia, parece uma energia de sombra, vem pra mão dele assim e se dissipa. É o mago de sombra. Levem-no para interrogatório. Os outros que morreram retirem daqui. Vamos ser atacados em 3 horas. Preparem-se. E daí ele olha assim: você estava participando disso, eu vi ao longe. Como conseguiu parar a magia? É letal contra os elfos.
Ó, excelente pergunta. Excelente. Tá, tem que fazer um teste de inteligência de novo. Tá, fazer um teste de inteligência antes de que ele pergunte, porque... De onde Por quê? Vai lá, inteligência é mais forte. Ah, cara, foi melhor. Tem alguma ideia disso? Bem, ó, a melhor coisa que tu conseguiu cogitar nesse momento é que de repente tu possa ter algum tipo de poder oculto que está se manifestando, mas que tu não consiga controlar. Não é nada de clã, não é nada... Até mesmo porque a tua família, ela é uma... A raiz principal da tua família, ela acabou sofrendo de uma doença parasita. E tu é um cara meio que... Não é órfão, não chega a ser um órfão, assim. Tu tem demais, né? Demais parentes e tal, né? É o segundo os descendentes da família, mas tu não tem mais as pessoas de origem, né? Não existe os pais, né? Aqui. Sim. Então... esse foi o esclarecimento possível, né? E... É isso aí, não tem uma ação contra ele, né? O que eu posso fazer agora é limpar minha espada, né? E... Só ele... Se preparar pra guerra, pelo jeito, né? Ele pega assim... Ele... Ainda sem a luva, ele vai encostar em ti. Vai deixar? Ele é o... Como é que é o nome daquele cara do Crepúsculo? Deixe-me tocar em você. Mãozinha. Vai deixar? Deixa. Senão eu te fazer... Senti como ofensa ainda. Vamos eliminar o problema. Só ele... Ele toca aqui na tua fonte. Novamente, parece que tu sente que ele despende uma energia, mas a energia não passa. Ele é a Bela. Então assim, ele diz: vi isso poucas vezes na minha vida. Ele põe a luva, tenta invocar magia assim, não consegue. Daí depois ele dá mais uma... Faz mais uma tentativa e a mão dele volta a pegar energia. Você perdeu energia? Pergunto pra ele. Digamos que sim. Acredito que você tem uma habilidade muito especial. Qual é o seu nome mesmo? Lonatus. Se sobrevivermos hoje, vou recomendar você para o concílio. Mas precisamos sobreviver antes. O exército que os humanos enviaram é 7 vezes maior do que haviam dito. E o pior, à frente deles está alguém que talvez não possamos derrotar. É um mago muito antigo, chamado Xian. Conheço? Tu já ouviu... o personagem tu já ouviu falar. Lendas dizem que ele tem mais de 1000 anos de idade. É um cara... Ele é líder já foi líder de diversas guildes de magos, né? Diversas guildes de magos, já fundou e tal. E ele descobriu um dos segredos que todos os magos correm atrás, que é o segredo da vida eterna, né? Só que, ao mesmo tempo, as lendas paralelas que rodam a favor as lendas do poder dele também são lendas benéficas, que ele não é um cara ruim, que ele sempre foi um cara extremamente bom e justo. Então todas as guildes dele, tudo aquilo que ele fez foi sempre pro bem. Apesar de assim, levantou-se um tirano contra o mundo, né? Um perigo, uma ameaça, e ele sempre lutava a favor. Aí, tipo, dá um paradoxo, né? Quem é o bem e o mal aqui, né? Se é os elfos, se é os elfos, é os humanos. Assim, ele foi muito ruim, nesse momento ele não sabe nem o nome dele. Ele parou a pensar, porra, o que eu tô fazendo aqui nessa fonte mesmo? Eu tô aqui viajando nessa fonte, não. Não, então eu... Não. Desculpa, eu não tô brincando. É o seguinte... Relaxa, senão hoje não vai terminar hoje. É verdade, desculpa. É o seguinte... É terapêutico, né? O cara veio a desgraça, né? Tem um cara, o nosso amiguinho, vai nos destruir.
Não, mas é válido, assim, a jogada é válida. Porque ele errou, mas é válido. Essa é a interação.